Um milionário jurou diante de todos que ela seria sua esposa, custe o que custar. Ela jamais conheceu o toque de outro homem em sua vida. Mas na noite de núpcias, o milionário descobre... Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Leonardo Vilar sempre acreditou que amor era uma fraqueza que os homens não podiam se permitir. Aos 39 anos, dono de um império hoteleiro que se estendia das praias ensolaradas de Copacabana aos resorts de luxo perdidos entre os coqueirais de Trancoso, vivia sua vida sob o peso de traumas que nunca cicatrizaram. A infância marcada pela humilhação nas favelas do Rio, pelo abandono materno e pela tragédia que se abateu sobre sua família, moldou um homem frio, calculista, que transformou cada ferida em pedra e cada lembrança dolorosa em aço temperado. O sorriso de Leonardo nunca alcançava os olhos cinzentos, que um dia choraram de fome e desespero. Seus dedos, agora adornados por um Rolex de platina, que custava mais que muitas casas na Zona Norte, seguravam contratos milionários assinados em escritórios com vista para o Cristo Redentor. Não carícias ternas de quem conhece o amor. Seus lábios que um dia imploraram por um prato de comida nas esquinas movimentadas de Copacabana, agora selavam acordos que movimentavam milhões de reais e dólares, jamais promessas sussurradas no ouvido de uma mulher amada. Da cobertura de seu hotel mais luxuoso em Ipanema, uma obra arquitetônica que desafiava os ventos atlânticos com suas linhas modernas e vidros espelhados, Leonardo contemplava o mesmo mar revolto que testemunhou sua ascensão meteórica dos becos escuros de Cidade de Deus até os salões dourados da elite carioca. Aquelas águas azuis guardavam segredos que ele jamais compartilharia com ninguém, memórias que preferiu enterrar sob toneladas de concreto, mármore importado e sucesso financeiro. A origem de sua dor mais profunda carregava um nome que ecoava pelos salões da alta sociedade carioca, um sobrenome pronunciado com reverência em clubes exclusivos de Ipanema e Leblon: Antunes. Décadas atrás, quando o Brasil ainda vivia sob a sombra da ditadura militar e os grandes negócios se faziam em salas fechadas, longe dos olhos curiosos da imprensa, o patriarca da tradicional família Antunes, Henrique, movido por uma ganância ancestral e pelo orgulho de classe que corria em suas veias aristocráticas, destruiu o lar humilde de Leonardo de forma irreparável e covarde. Um escândalo envolvendo Carmen, mãe de Leonardo, e o próprio Henrique Antunes, oculto por anos sob o manto do silêncio comprado e vendido pela elite carioca, levou ao suicídio da única mulher que Leonardo verdadeiramente amou na vida. Carmen era uma nordestina de olhos castanhos e sorriso doce, que havia migrado de Caruaru para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor para seu filho pequeno. Trabalhava como faxineira nos escritórios do Grupo Antunes durante as madrugadas frias, quando a cidade dormia e ela esfregava os pisos de mármore onde pisavam homens que ganhavam em um dia o que ela não conseguia juntar em um ano inteiro. Sua beleza natural, mesmo escondida sob uniformes desbotados e mãos calejadas pelo trabalho duro, chamou a atenção predatória de Henrique Antunes, que a seduziu com promessas vazias de uma vida melhor, apartamentos na Zona Sul, joias e vestidos caros. Carmen, ingênua como tantas mulheres pobres que acreditam nos contos de fada, sussurrados por homens poderosos, entregou-se de corpo e alma, sonhando com um futuro que nunca chegaria. Quando descobriu que carregava no ventre mais um filho de Henrique, uma criança que jamais seria reconhecida oficialmente, ele simplesmente a descartou como um lenço usado. A esposa de Henrique, uma mulher fria e calculista da alta sociedade de Petrópolis, quando soube do caso extraconjugal que ameaçava a reputação imaculada da família, garantiu pessoalmente que Carmen nunca mais encontrasse trabalho digno no Rio de Janeiro. Usou a influência do sobrenome Antunes para fechar todas as portas, transformando a vida da nordestina num inferno silencioso de humilhação e miséria crescente. Sem dinheiro para o aluguel do barraco em Cidade de Deus,
sem esperança de conseguir outro emprego, com 2 filhos pequenos para alimentar e a certeza de que o mundo havia conspirado contra ela, Carmen tomou um frasco inteiro de remédios para dormir numa noite chuvosa de março, enquanto Leonardo, então com apenas 16 anos, trabalhava vendendo amendoim na praia de Copacabana até tarde da noite. Leonardo chegou em casa naquela madrugada de março com os bolsos cheios de moedas e notas amassadas, o suficiente para comprar leite e pão para o café da manhã dos irmãos menores. O barraco de 2 cômodos em Cidade de Deus estava mergulhado numa escuridão que lhe pareceu diferente, mais densa, mais fria. Chamou pela mãe, mas só o silêncio respondeu. Foi no quarto minúsculo que dividiam que encontrou Carmen, vestida com o único vestido bonito que possuía, aquele que usara no primeiro encontro com Henrique Antunes, deitada sobre a cama de solteiro como se fosse apenas mais uma noite de sono. Mas os lábios azulados e a pele gelada contaram uma história diferente. Ao lado da cama, o frasco vazio de remédios e uma carta escrita com a letra trêmula de quem já havia desistido de viver. Meu filho, perdoe sua mãe por não ter sido forte o suficiente para enfrentar este mundo cruel. Cuide de seus irmãos. Não deixe que eles passem pela humilhação que passei. Você é diferente, Leonardo. Você tem fogo nos olhos. Use esse fogo para ser maior que todos eles. Naquela madrugada, segurando o corpo frio da mulher que deu a vida por ele, algo morreu dentro de Leonardo. Mas algo muito mais perigoso nasceu. Uma sede de justiça, que se transformaria em sede de vingança. Um ódio que cresceria como erva daninha no coração de um menino que precisou se tornar homem aos 16 anos, enterrando a mãe com o dinheiro que conseguiu vendendo o único anel de ouro que ela possuía, uma herança da avó que havia guardado para momentos de desespero. 23 anos se passaram desde aquela noite. Leonardo não era mais o adolescente magro e desesperado que vendia amendoim e água gelada nas praias de Ipanema, correndo entre os corpos bronzeados dos turistas ricos que nem ao menos olhavam para seu rosto quando compravam seus produtos. Através de uma combinação letal de inteligência brutal, determinação inabalável e uma capacidade quase sobrenatural de enxergar oportunidades onde outros viam apenas obstáculos, construiu um império que desafiava as próprias famílias tradicionais que um dia o humilharam. Cada real que ganhava, cada terreno que comprava na Barra da Tijuca ou em Búzios, cada contrato internacional que assinava era um passo calculado em direção ao dia em que pisaria no pescoço dos Antunes. Estudou direito em universidade pública, trabalhando durante o dia e frequentando aulas à noite. Aprendeu inglês e espanhol sozinho, decorando dicionários na luz fraca de velas quando a energia era cortada. Absorveu conhecimento sobre negócios, economia e política como uma esponja absorve água, sempre com um objetivo cristalino na mente: tornar-se poderoso o suficiente para destruir quem destruiu sua família. E agora, finalmente, após décadas de espera paciente, esse dia havia chegado. A tradicional família Antunes, que um dia foi dona de fazendas inteiras que se estendiam pelos vales serpenteantes do interior fluminense, que ostentava sobrenomes nas colunas sociais dos jornais de Petrópolis e Teresópolis, que frequentava os camarotes mais exclusivos do carnaval e possuía camarotes permanentes no Jockey Club, estava quebrada, completamente arruinada. As más decisões de investimento dos últimos anos, a corrupção que finalmente veio à tona com as operações da Polícia Federal, as dívidas acumuladas ao longo de uma década de má gestão e gastos excessivos tinham levado o que restava do Império Antunes à ruína mais humilhante. Os bens estavam sendo leiloados, as fazendas hipotecadas, as contas bancárias bloqueadas pela Receita Federal. Leonardo soube da falência deles antes mesmo que os próprios Antunes compreendessem inteiramente a dimensão do buraco financeiro em que se encontravam. Seus advogados, seus contadores, seus informantes estrategicamente espalhados por todo o sistema financeiro do país garantiram que ele fosse o primeiro credor a bater à porta da família orgulhosa. E não veio apenas para cobrar dívidas esquecidas ou juros acumulados. Veio para cobrar sangue.
veio para reivindicar o que considerava seu por direito, a humilhação completa de quem ousou humilhar sua mãe. Para ele, não existia vingança mais doce nem mais poética do que possuir aquilo que jamais deveria ser seu. Helena Antunes, a única filha legítima do homem que causou a morte de Carmen. A herdeira mimada que cresceu entre vinhedos importados e cavalos árabes nas fazendas centenárias da família, que estudou nos colégios mais caros e exclusivos da zona sul do Rio, que nunca precisou escolher entre comprar comida ou remédio, que jamais sentiu a humilhação de ter a energia cortada ou o constrangimento de usar roupas doadas. Helena Antunes, aos 27 anos, era a princesa de porcelana que ainda vivia protegida na bolha dourada que o dinheiro e a influência de seu pai construíram meticulosamente ao redor dela. Uma mulher que conhecia 5 idiomas, mas nunca precisou trabalhar um dia sequer, que tocava piano clássico, mas jamais ouviu o barulho ensurdecedor de um barraco sendo construído com madeira velha, que sabia citar poetas franceses, mas desconhecia o gosto amargo da fome ou o frio cortante de dormir sem cobertor. E agora, essa mesma Helena seria sua. Não por amor, não por escolha, mas por necessidade. Por um contrato frio e calculado que selaria o destino dela para sempre. Helena Antunes acordou naquela manhã de quinta-feira, como sempre fazia nos últimos 27 anos de sua vida, ao som suave de música clássica tocando no sistema de som da mansão em Petrópolis, com o aroma delicado de café colombiano preparado por Mercedes, a governanta que cuidava da família há mais de 2 décadas. Pela janela do quarto, podia ver os jardins impecavelmente cuidados que se estendiam até onde a vista alcançava. As rosas brancas que sua mãe plantara antes de morrer de câncer, quando Helena tinha apenas 15 anos, e os vinhedos que seu bisavô trouxera da França no início do século passado. Sua rotina matinal era invariável como o nascer do sol. Depois do banho prolongado na banheira de mármore, escolhia uma entre as dezenas de roupas que ocupavam um closet do tamanho de um apartamento inteiro na zona norte do Rio. Sempre peças discretas, elegantes, que refletiam a educação rígida que recebera em colégios internos suíços e a constante supervisão de governantas inglesas que moldaram seus gestos, sua postura e até mesmo a forma como respirava em público. Helena cresceu sabendo exatamente qual era seu lugar no mundo. Filha única de uma das famílias mais tradicionais do Rio de Janeiro, educada para ser a esposa perfeita de algum herdeiro igualmente nobre, treinada desde criança para sorrir na medida certa, falar apenas quando solicitada e jamais questionar as decisões tomadas pelos homens de sua família. Sua vida inteira foi desenhada por outras pessoas. O pai escolheu suas escolas, suas amigas foram pré-selecionadas entre filhas de famílias aprovadas, seus interesses foram direcionados para atividades consideradas apropriadas para moças de boa família. Aos 27 anos, Helena falava francês, inglês, italiano e espanhol fluentemente. Tocava piano clássico desde os 5 anos de idade. Pintava aquarelas delicadas que decoravam alguns cômodos da mansão, e sabia tudo sobre etiqueta, arte, literatura e vinho. Mas jamais havia trabalhado, nunca pegara um ônibus sozinha, desconhecia o valor de 1 quilo de arroz, e não fazia a menor ideia de como funcionava uma conta bancária. Sua vida era uma redoma de cristal, bonita de se observar de fora, mas sufocante para quem vivia dentro dela. O que mais intrigava quem a conhecia era sua escolha deliberada de permanecer solteira. Aos 27 anos, numa sociedade que cobrava casamento e filhos de mulheres de sua classe social, Helena havia recusado todos os pretendentes que seu pai apresentara ao longo dos anos. Não por desobediência ou rebeldia, mas por uma intuição profunda de que entregaria sua vida apenas para alguém que a enxergasse como pessoa, não como patrimônio a ser administrado. Suas mãos, acostumadas apenas ao toque delicado das teclas, do piano e ao manuseio cuidadoso de livros antigos, nunca conheceram a pele de outro ser humano, com intenções além da educação ou cortesia social. Seu corpo, guardado não por imposição familiar direta, mas por um pacto íntimo consigo mesma,
permanecia intocado, não por medo do sexo ou por moralismo excessivo, mas pela esperança quase ingênua de que um dia se entregaria completamente a alguém que a desejasse, não como posse ou troféu, mas como extensão da própria alma. Helena passava os dias dividindo-se entre aulas de piano com professores renomados, cursos de arte em museus do Rio de Janeiro, trabalho voluntário discreto em algumas instituições de caridade aprovadas pelo pai, e longas caminhadas pelos jardins da propriedade. Era uma vida previsível, segura, confortável, mas que ultimamente começava a lhe provocar uma sensação estranha de vazio, como se estivesse perdendo algo importante sem saber exatamente o que. Foi numa dessas manhãs aparentemente iguais a todas as outras que Mercedes bateu na porta do quarto com uma expressão que Helena jamais havia visto no rosto da governanta. Nervosismo, preocupação e algo que parecia muito com medo. Senhorita Helena, seu pai está pedindo para que a senhora desça imediatamente para o escritório, que há visitantes aguardando. A palavra visitantes soou estranha na boca de Mercedes. A família Antunes não recebia visitas inesperadas. Tudo era agendado, programado, filtrado pelos secretários pessoais de seu pai. Helena desceu as escadas de mármore que conhecia de cor, mas algo no ambiente da casa parecia diferente. Os empregados cochichavam entre si, evitavam seu olhar, e um silêncio pesado pairava sobre a mansão que normalmente ecoava com música clássica e conversas educadas. Quando empurrou a porta do escritório de mogno e couro, onde seu pai conduzia os negócios da família há décadas, Helena encontrou Henrique Antunes sentado atrás da mesa como sempre, mas sua postura curvada e o rosto cinzento contavam uma história completamente diferente. À sua frente, numa das poltronas de couro, estava um homem que Helena jamais havia visto, mas que irradiava uma presença magnética e perturbadora. Era alto, provavelmente passava do 1,80 m, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno escuro de corte impecável. O cabelo negro estava penteado para trás de forma elegante, revelando um rosto de traços marcantes que poderiam ter saído de uma escultura renascentista. Mas eram os olhos que mais chamavam atenção. Cinzentos como uma tempestade se formando no mar. Frios como gelo, mas com uma intensidade que parecia capaz de queimar tudo ao redor. Quando Helena entrou no ambiente, o homem se levantou com a elegância natural de quem nasceu para comandar, e pela primeira vez na vida, ela sentiu como se alguém pudesse enxergar através de sua alma apenas com um olhar. Não era admiração o que via naqueles olhos cinzentos. Era algo muito mais perigoso. Era posse. Helena, quero que conheça Leonardo Vilar. A voz de Henrique Antunes saiu rouca, quebrada, como se cada palavra lhe custasse um pedaço da alma. Senhor Vilar, minha filha Helena. Leonardo estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos, e quando Helena tocou sua pele pela primeira vez, uma corrente elétrica percorreu seu corpo inteiro. As mãos dele eram grandes, calejadas pelo trabalho de uma juventude que ela jamais conhecera, mas macias pelo sucesso que conquistara. O aperto foi firme, durou alguns segundos a mais do que seria socialmente apropriado, e Helena sentiu como se ele estivesse memorizando a textura de sua pele. É um prazer finalmente conhecê-la, Helena. Ouço falar de sua beleza e elegância há anos pelos círculos sociais do Rio. A voz era grave, aveludada, com um sotaque carioca quase imperceptível que Leonardo havia trabalhado para suavizar durante anos de convivência com a elite internacional. Mas Helena, com sua educação refinada para detectar nuances sociais, percebeu algo que seus professores de etiqueta nunca haviam mencionado. Havia uma fome perigosa escondida por trás daquela cortesia impecável. O prazer é meu, Sr. Vilar. Helena retirou a mão delicadamente, mas ainda podia sentir o calor dos dedos dele em sua pele. Papai, posso saber o motivo desta reunião? Não costumo participar de suas reuniões de negócios. Henrique Antunes olhou para a filha, como se a visse pela primeira vez, ou talvez como se fosse a última. Nos últimos meses, desde que descobrira a real dimensão da crise financeira que se abatia sobre a família, havia evitado envolver Helena nos problemas, esperando encontrar uma solução que preservasse a vida protegida
que construíra para ela. Mas não havia mais tempo, nem milagres, nem saídas honrosas. Sente-se, filha. O tom era de quem se preparava para pronunciar uma sentença de morte. Precisamos conversar sobre o futuro da nossa família. Helena obedeceu, escolhendo a poltrona. Mais distante de Leonardo, mas ainda assim podia sentir o peso do olhar dele sobre ela. Era como se ele estivesse estudando cada movimento, cada reação, cada batimento de seu coração acelerado. Jamais se sentira tão observada, tão vulnerável, mesmo completamente vestida. Nossa situação financeira mudou dramaticamente nos últimos meses. Henrique lutava para encontrar palavras que pudessem suavizar a brutalidade dos fatos. Os investimentos que fizemos nos últimos anos, as investigações da Polícia Federal sobre alguns de nossos parceiros de negócios, as mudanças na economia, estamos enfrentando dificuldades significativas. Leonardo permanecia em silêncio, mas o sorriso em seus lábios era o de um predador que sabia exatamente quando dar o bote. Havia esperado décadas por este momento, planejado cada movimento, como um mestre enxadrista, antecipando o cheque-mate a 20 jogadas de distância. Dificuldades? Helena franziu a testa, confusa. Em sua vida protegida, nunca ouvira seu pai mencionar problemas financeiros. A família sempre parecera intocável, blindada contra as crises que afetavam o resto do país. Que tipo de dificuldades? Estamos falidos, Helena. As palavras saíram como uma bofetada. Completamente falidos. Nossas contas estão bloqueadas. As propriedades serão leiloadas. As dívidas superam em muito tudo o que possuímos. Em questão de semanas perderemos tudo. A mansão, as fazendas, até mesmo as joias de sua mãe. O mundo de Helena desabou, em questão de segundos. A redoma de cristal que a protegia se estilhaçou como vidro atingido por uma pedra. Pela primeira vez em 27 anos, estava face a face com uma realidade que sempre existiu para outras pessoas, nunca para ela. Pobreza, desonra, a perspectiva de perder não apenas bens materiais, mas o próprio lugar no mundo. Como isso é possível? Sua voz saiu fraca, incrédula. Não entendo se sempre fomos ricos. Leonardo finalmente falou, e havia um veneno doce em sua voz. Respeitados? Intocáveis? As famílias tradicionais têm uma queda muito dramática quando caem, não é? Mesmo. Muito diferente de quem nasceu no chão e precisou construir tudo do zero. Helena olhou para ele com uma mistura de confusão e suspeita, começando a formar-se em sua mente. Havia algo na forma como ele falava, uma familiaridade estranha com a humilhação de sua família, como se soubesse mais do que aparentava. Senhor Vilar veio aqui hoje para nos apresentar uma proposta. Henrique continuou, evitando olhar diretamente para a filha. Uma forma de resolvermos nossa situação. Sou o maior credor da família, Antunes. Leonardo recostou-se na poltrona como um rei em seu trono. Suas dívidas comigo, apenas comigo, ultrapassam 80 milhões de reais. Dinheiro que empreste para projetos que nunca se concretizaram, investimentos que se revelaram fraudulentos, empréstimos que jamais foram pagos. 80 milhões. O número ecoou na mente de Helena como um trovão. Era uma quantia impossível de ser paga, astronômica para qualquer família, mesmo uma que um dia fora muito rica. Mas sou um homem de negócios, não um agiota, Leonardo continuou, e agora havia algo perigosamente sedutor em sua voz. Acredito que sempre há uma forma de negociar, de encontrar um acordo que beneficie todas as partes envolvidas. Que tipo de acordo? Helena perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse que não queria ouvir a resposta. Leonardo levantou-se, caminhou até a janela que dava vista para os jardins, onde Helena passara a infância inteira, e quando se virou para encará-la, novamente havia uma intensidade em seus olhos que a fez estremecer. Casamento. A palavra caiu como uma bomba no silêncio do escritório. Você se casa comigo, Helena, e todas as dívidas de sua família são perdoadas. Completamente. Vocês podem manter a mansão, uma parte das propriedades, uma quantia suficiente para viverem com dignidade pelo resto de suas vidas. Helena sentiu
como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Casamento, com um estranho. Um homem que olhava para ela como se ela fosse um objeto a ser adquirido, não uma pessoa a ser amada. É isso. Sua voz saiu como um sussurro horrorizado. Está me vendendo. Helena, não é isso que você está pensando. Henrique Antunes levantou-se da cadeira como se carregasse o peso do mundo nas costas. Aos 62 anos, o patriarca que um dia comandou um império econômico no Rio de Janeiro, agora parecia um homem derrotado, curvado não apenas pelo tempo, mas pela humilhação de ter que negociar a vida da própria filha. É um casamento legítimo, uma união que pode ser benéfica para ambas as famílias. Benéfica. Helena se levantou de um salto e, pela primeira vez em 27 anos de educação refinada, sua voz saiu alterada, carregada de uma indignação que jamais soubera que possuía. Papai, o senhor está negociando minha vida como se eu fosse um cavalo árabe ou uma pintura renascentista. Como pode chamar isso de benéfico? Leonardo assistia ao confronto entre pai e filha com a paciência de um caçador experiente. Havia imaginado esta cena centenas de vezes ao longo dos anos, planejado cada palavra, cada movimento, cada reação possível. A indignação de Helena não apenas estava prevista em seus cálculos, era exatamente o que ele esperava. Mulheres, criadas em redomas de cristal, sempre reagiam assim quando descobriam que o mundo real era muito mais cruel do que seus contos de fada. Helena, por favor, tente entender. Henrique se aproximou da filha, mas ela recuou como se o toque dele pudesse contaminá-la. Não temos escolha. Se não aceitarmos esta proposta, perderemos tudo. Você sabe o que isso significa? Sabe o que acontece com pessoas como nós quando caímos? Não teremos nem mesmo onde morar. Os credores não vão ter piedade do fato de você ser uma mulher educada, delicada. Eles tomarão até mesmo as roupas das suas costas. Então que tomem! Helena gritou, surpreendendo-se com a própria veemência. Prefiro viver embaixo de uma ponte do que ser vendida como uma mercadoria. Que romântico! Leonardo finalmente voltou a falar, e havia uma ironia cortante em sua voz. Mas permita-me esclarecer alguns pontos sobre a realidade que você aparentemente desconhece. Primeiro, você não faria ideia de como sobreviver embaixo de uma ponte, como disse tão poeticamente. Segundo, não seria apenas você a sofrer as consequências. Seu pai tem 62 anos, problemas cardíacos e jamais trabalhou com as próprias mãos. Mercedes, a governanta que cuida de vocês há 20 anos, também perderia o emprego e ficaria na rua. Os 15 funcionários que trabalham nesta propriedade e suas famílias, todos dependem da estabilidade financeira dos Antunes. Cada palavra de Leonardo era uma punhalada calculada na consciência de Helena. Ele sabia exatamente onde atacar para causar o máximo dano psicológico, como um cirurgião que conhece a anatomia humana nos mínimos detalhes. A culpa era uma arma muito mais eficaz que a força bruta quando se tratava de mulheres criadas para carregar o peso do mundo nas costas. Além disso, Leonardo continuou caminhando lentamente em direção a Helena, que recuava até encostar na estante de livros antigos. Talvez você esteja julgando esta situação de forma precipitada. Sou um homem bem-sucedido, respeitado internacionalmente, sem vícios ou escândalos. Posso oferecer uma vida confortável, luxuosa até. Muitas mulheres considerariam uma proposta dessas como um presente do destino. Muitas mulheres que não tiveram a escolha de dizer não. Helena ergueu, o queixo num gesto de dignidade que contrastava com o desespero em seus olhos. Muitas mulheres que foram criadas para acreditar que precisam de um homem para ter valor no mundo. E você foi criada para quê, exatamente? A pergunta de Leonardo veio acompanhada de um sorriso que era pura maldade refinada. Para ser independente, para trabalhar, para sobreviver sozinha no mundo real? Perdoe-me a observação, mas você foi educada para ser exatamente isto, esposa de um homem rico e poderoso. A única diferença é que agora não tem o luxo de escolher qual homem será. A verdade contida naquelas palavras atingiu Helena como uma bofetada. Toda a sua educação, todas as habilidades que desenvolvera ao longo da vida, piano, pintura, idiomas, etiqueta,
eram ornamentos criados para torná-la uma esposa desejável para homens de sua classe social. Jamais aprendera uma profissão, nunca desenvolvera habilidades práticas para a sobrevivência, nunca precisara tomar decisões realmente importantes sobre sua própria vida. Você não me conhece. Helena tentou manter a voz firme, mas havia uma tremulação que revelava sua crescente insegurança. Não sabe do que sou capaz. Sei mais sobre você do que imagina. Leonardo parou a apenas 1 metro de distância dela, tão próximo que Helena podia sentir o aroma masculino de seu perfume caro, misturado com algo mais primitivo, mais perigoso. Sei que nunca trabalhou um dia sequer. Sei que nunca pegou um ônibus sozinha, nunca foi a um banco resolver um problema, nunca precisou cozinhar sua própria comida. Sei que sua conta bancária tem o limite de R$ 5.000 por mês para gastos pessoais, controlados pelo seu pai. Sei que você jamais tomou uma decisão importante sobre sua própria vida. Como ele sabia de todos esses detalhes íntimos? Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo profundamente perturbador na forma como Leonardo conhecia sua vida, como se tivesse estudado cada aspecto de sua existência durante anos. Também sei, ele continuou, baixando a voz para um tom quase sussurrado, que você passou os últimos anos rejeitando todos os pretendentes que seu pai apresentou, que escolheu permanecer solteira não por liberdade, mas por medo. Medo de se entregar para alguém que não a merecesse verdadeiramente. Helena sentiu o rosto esquentar. Como ele ousava falar sobre suas escolhas mais íntimas como se fossem dados públicos. Estou oferecendo um contrato, Helena. Claro, direto, sem mentiras românticas ou promessas vazias. Você se casa comigo, cumpre os deveres básicos de uma esposa, e em troca tem segurança financeira, uma vida confortável e a garantia de que sua família não terminará na miséria. É uma transação comercial honesta. Deveres de esposa. Helena repetiu as palavras como se fossem veneno em sua boca. Que deveres exatamente? Leonardo sorriu e desta vez havia algo predatório em sua expressão que fez o coração de Helena disparar. Todos os deveres, Helena. Todos eles. Helena passou 3 dias trancada no quarto. 3 dias que pareceram 3 anos de agonia. Silenciosa. Pela primeira vez em sua vida protegida, enfrentava uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua existência, e não havia governantas inglesas ou professores particulares para orientá-la sobre qual escolha fazer. Era ela, apenas ela, contra um dilema que parecia não ter solução correta. Pelas janelas do quarto, observava os jardins que em breve talvez não fossem mais seus, as rosas brancas que sua mãe plantara e que agora pareciam murchar mesmo em plena floração. Mercedes subia com bandejas de comida que voltavam intocadas, e Helena percebia nos olhos da governanta uma preocupação que ia além do bem-estar de uma patroa. Era o medo genuíno de uma mulher que sabia que sua própria estabilidade dependia das decisões que estavam sendo tomadas naquela casa. Na manhã do 4º dia, Helena desceu para o café da manhã vestida com um vestido azul marinho que escolhera cuidadosamente, uma cor que sempre lhe dava força nos momentos mais difíceis. Encontrou o pai sentado à mesa da sala de jantar, diante de um café que esfriava intocado, olhando pela janela com a expressão de quem já havia desistido de lutar. Quero ver o contrato. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Quero ler cada cláusula, cada condição, cada letra miúda antes de tomar qualquer decisão. Henrique olhou para a filha com uma mistura de surpresa e alívio. Havia temido que ela escolhesse a fuga, literal ou figurada, deixando toda a família afundar junto com ela. Mas ali estava Helena, não mais a menina protegida que crescera sob seus cuidados, mas uma mulher se preparando para enfrentar uma das decisões mais difíceis que um ser humano pode tomar. Leonardo deixou os documentos aqui ontem à noite. Henrique puxou uma pasta de couro da mesa lateral. Nossos advogados já revisaram. É surpreendentemente justo, considerando as circunstâncias. Helena abriu a pasta com mãos que tremiam apenas ligeiramente e começou a ler. O contrato era extenso, redigido na linguagem técnica e fria do direito,
mas cada cláusula estava escrita com uma clareza que não deixava margem para dúvidas ou interpretações convenientes. Contrato de união matrimonial e acordo financeiro entre Leonardo Augusto Vilar e Helena Beatriz Antunes. As primeiras linhas já deixavam claro que aquilo era muito mais que um casamento. Era uma transação comercial disfarçada de sacramento religioso. As condições financeiras eram de fato generosas. Leonardo assumiria todas as dívidas da família Antunes, permitiria que mantivessem a mansão de Petrópolis e uma das fazendas menores, além de garantir uma renda mensal vitalícia para Henrique, que lhe permitiria manter um padrão de vida digno. Mercedes e os demais funcionários manteriam seus empregos, suas casas na propriedade, seus salários integralmente pagos. Mas as cláusulas pessoais eram o que realmente fizeram o estômago de Helena se revirar. A esposa residirá na residência principal do marido no Rio de Janeiro, acompanhando-o em todas as viagens de negócios e eventos sociais que ele julgar necessários. A esposa cumprirá todos os deveres conjugais inerentes ao matrimônio, incluindo, mas não se limitando à manutenção da harmonia doméstica e à procriação. A esposa não manterá contato com pessoas não aprovadas pelo marido, não tomará decisões financeiras sem consultá-lo, e não se envolverá em atividades que possam comprometer a reputação da família Vilar. Era um contrato de escravidão moderna disfarçado de casamento. Helena seria uma boneca de porcelana numa vitrine dourada, bonita para ser exibida, mas sem vontade própria, sem liberdade de escolha, sem direito à própria vida. Mas a cláusula que mais a perturbou estava no final do documento, numa letra menor que as demais. Este contrato terá validade de 5 anos, podendo ser renovado por mútuo acordo das partes. Após este período, caso não seja renovado, a esposa receberá uma indenização de 10 milhões de reais e poderá manter a residência de Petrópolis como propriedade vitalícia. 5 anos. Ele estava comprando 5 anos de sua vida por 10 milhões de reais, 2 milhões por ano. Era assim que ele calculava o valor de sua existência. Ele estará aqui às 4 da tarde para a resposta. Henrique não conseguia olhar diretamente para a filha. Helena, Não diga nada, papai. Helena fechou o contrato e o colocou de volta na pasta. Não tente me convencer de que isso é certo ou errado. Ambos sabemos exatamente o que é. Às 4 horas em ponto, como prometido, Leonardo chegou à mansão. Desta vez não veio sozinho. Trazia um advogado, um escrivão e um fotógrafo que Helena não compreendeu de imediato qual seria a função. Estava vestido com um terno cinza impecável, que provavelmente custava mais que o salário anual de 3 funcionários da propriedade, e carregava uma expressão confiante de quem já conhecia a resposta antes mesmo de fazer a pergunta. Helena. Ele a cumprimentou com um beijo no rosto que durou alguns segundos a mais que o socialmente apropriado, e ela pode sentir o cheiro masculino de sua pele, a textura da barba bem feita contra sua face. Espero que tenha tido tempo suficiente para considerar minha proposta. Sua proposta. Helena repetiu as palavras com uma ironia amarga. É assim que está chamando agora? Prefere que eu chame de quê? Leonardo sorriu, mas havia algo perigoso em seus olhos. De oportunidade, de solução, de salvação para sua família? Helena respirou fundo, fechou os olhos por um instante, e quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em sua expressão que surpreendeu até mesmo a si mesma. Aceito suas condições. As palavras saíram claras, firmes, sem hesitação, mas quero acrescentar uma cláusula própria ao contrato. Leonardo arqueou uma sobrancelha, claramente intrigado. Durante todos os anos que planejara este momento, não havia considerado a possibilidade de Helena tentar negociar. Que tipo de cláusula? Quero que seja incluído no contrato que você jamais poderá me forçar a nada que eu não aceite voluntariamente. Que meu corpo e minha mente permanecem meus, mesmo sendo sua esposa legalmente. Leonardo estudou o rosto dela por longos segundos, que pareceram eternos. Havia algo na expressão de Helena que ele não havia esperado. Não era submissão, não era desespero. Era uma força silenciosa,
uma dignidade que permanecia intacta mesmo diante da humilhação da situação. Aceito sua cláusula. Ele estendeu a mão para ela. Temos um acordo, então. Quando Helena tocou a mão dele para selar o acordo que mudaria sua vida para sempre, sentiu como se estivesse assinando um contrato com o próprio diabo. Mas talvez, pensou, fosse exatamente isso que estava fazendo. O fotógrafo disparou o flash naquele momento, capturando para a posteridade o instante em que Helena Antunes vendeu 5 anos de sua vida para salvar sua família da ruína. O casamento aconteceu 3 semanas depois, numa cerimônia que a revista Caras descreveu como o evento social do ano no Rio de Janeiro. A Igreja da Candelária foi decorada com milhares de rosas brancas importadas do Equador, e a lista de convidados lia-se como um quem é quem da elite econômica e política brasileira. Senadores, governadores, empresários dos mais diversos setores, socialites cuja única ocupação era aparecer em eventos como aquele. Todos ali para testemunhar o que acreditavam ser um conto de fadas moderno. Helena desceu o corredor da igreja vestida com um Eli Saab que custara mais de R$ 200.000. O vestido mais caro que já usara na vida, mas que se sentia como uma mortalha de seda sobre sua pele. O véu de renda francesa de 6 metros de comprimento havia pertencido à bisavó de Leonardo, uma tradição familiar que ela não sabia se deveria considerar uma honra ou uma maldição. Cada passo em direção ao altar era uma luta contra o instinto de fugir, de levantar a saia do vestido e correr para longe daquele teatro de mentiras. Leonardo a esperava diante do altar, vestido com um smoking Armani sob medida, e quando seus olhos se encontraram, Helena sentiu novamente aquela corrente elétrica perturbadora percorrer seu corpo. Ele estava devastadoramente bonito, um homem que parecia ter saído das páginas de uma revista de moda masculina, mas havia algo em sua expressão que a fez hesitar. Não era o olhar frio e calculista que ela esperava. Havia algo mais suave, quase vulnerável. A cerimônia religiosa foi conduzida pelo arcebispo do Rio de Janeiro em pessoa, um favor político que Leonardo conseguira através de doações generosas à igreja. As palavras do sacramento ecoavam pela igreja lotada, mas Helena mal as ouvia. Estava concentrada demais na proximidade de Leonardo, no cheiro masculino de seu perfume misturado com o aroma das rosas, na forma como ele segurava suas mãos com uma gentileza que contrastava com a frieza do contrato que haviam assinado. Quando chegou o momento dos votos, Leonardo surpreendeu a todos, incluindo Helena, ao improvisar palavras que não estavam no roteiro ensaiado. Helena, prometo que darei a você uma vida digna da mulher extraordinária que você é. Prometo protegê-la, respeitá-la e fazer tudo ao meu alcance para que seja feliz ao meu lado. Sua voz era firme, mas havia uma sinceridade naquelas palavras que fez algo estremecer no peito de Helena. Quando chegou sua vez, Helena proferiu os votos tradicionais que haviam ensaiado. Mas suas palavras soaram ocas mesmo para seus próprios ouvidos. Como poderia prometer amor quando nem conhecia aquele homem? Como poderia jurar fidelidade quando estava sendo forçada a um casamento que não escolhera? O beijo que selou a união durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para Helena sentir a textura dos lábios de Leonardo, quentes e surpreendentemente macios, e uma onda de calor que percorreu seu corpo inteiro, de forma completamente inesperada. Quando se separaram, havia algo diferente no olhar dele, uma intensidade que fez seu coração disparar. A festa de casamento aconteceu no Copacabana Palace, com uma decoração que custara mais de R$500 mil e um menu assinado por um chefe francês especialmente contratado para a ocasião. Helena sorriu para centenas de fotos, cumprimentou pessoas que não conhecia e representou o papel da noiva feliz com uma perfeição que anos de educação em etiqueta lhe proporcionaram. Mas foi durante a valsa tradicional, quando Leonardo a tomou nos braços para a primeira dança como marido e mulher, que Helena sentiu pela primeira vez o verdadeiro perigo de sua situação. Não o perigo físico, ele havia prometido respeitá-la, mas algo muito mais ameaçador. A forma como seu corpo reagia ao toque dele,
como seu coração acelerava quando ele sussurrava instruções sobre os passos da dança em seu ouvido, como uma parte primitiva de sua mente começava a imaginar como seria se entregar completamente a ele. Você está tremendo, Leonardo murmurou enquanto a guiava pelos passos da valsa, sua mão grande e quente pousada nas costas nuas de Helena. Está com frio? Estou com medo. A honestidade da resposta surpreendeu ambos. Helena não havia planejado ser tão direta, mas algo na proximidade dele, na intimidade forçada daquele momento, fez as palavras saírem antes que pudesse contê-las. De mim? Havia uma vulnerabilidade na pergunta que Helena não esperava ouvir de um homem tão poderoso. De mim mesma. A resposta foi ainda mais honesta que a anterior, e Helena viu algo mudar na expressão de Leonardo. Por um instante, a máscara do empresário implacável caiu, e ela viu um homem que talvez fosse tão perdido quanto ela naquela situação. A noite avançou numa sucessão de brindes, discursos e apresentações musicais que incluíram desde um pianista clássico até uma escola de samba que apresentou um número especial criado para a ocasião. Helena sorriu, conversou, agradeceu cumprimentos, mas sua mente estava cada vez mais focada no que aconteceria quando a festa terminasse, quando ficassem sozinhos pela primeira vez, como marido e mulher. Era quase meia-noite quando Leonardo se aproximou dela durante uma pausa entre as apresentações musicais. Podemos ir embora quando você quiser. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Não precisamos ficar até o final se estiver cansada. Helena olhou ao redor do salão ainda cheio de convidados que bebiam champanhe francês e dançavam como se a festa pudesse durar para sempre. Parte dela queria adiar o inevitável, prolongar aquela farsa de celebração para não enfrentar a realidade do que a esperava. Mas outra parte, uma parte que a assustava, queria estar sozinha com Leonardo, queria descobrir quem era o homem por trás da máscara do magnata implacável. Podemos ir. Ela acenou com a cabeça, e Leonardo a conduziu discretamente para fora do salão, ignorando os protestos dos convidados que queriam prolongar a celebração. O carro que os esperava, uma Mercedes blindada, dirigida por um motorista de terno, escuro, os levou através das ruas iluminadas de Copacabana em direção a Ipanema, onde ficava a cobertura de Leonardo. Durante todo o trajeto, eles permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas Helena podia sentir a tensão elétrica que preenchia o espaço entre eles no banco de couro do carro. Quando chegaram ao prédio, arranha-céu moderno com vista privilegiada para a praia, Leonardo a ajudou a sair do carro com uma gentileza que contrastava com a brutalidade das circunstâncias que os haviam unido. No elevador privativo que levava diretamente à cobertura, Helena se viu observando o reflexo dos dois no espelho. Ela ainda vestida com o vestido de noiva de R$ 200.000, ele com o smoking, ligeiramente desalinhado, após horas de festa. Pareciam um casal saído de um conto de fadas, mas ambos sabiam que a realidade era muito mais complexa e perigosa. A cobertura de Leonardo era exatamente o que Helena havia imaginado que seria a casa de um homem como ele. Um espaço arquitetônico, impressionante que gritava poder e riqueza, mas que parecia completamente desprovido de alma. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de Ipanema e do Oceano Atlântico, mas as paredes eram brancas demais, os móveis modernos, demais. Tudo muito perfeito e frio como um showroom de decoração de luxo. Quer beber alguma coisa? Leonardo perguntou, afrouxando a gravata do smoking enquanto caminhava em direção ao bar de cristal que ocupava uma parede inteira da sala. Havia algo forçadamente casual em sua postura, como se ele também estivesse nervoso, embora tentasse disfarçar. Champanhe, por favor. Helena respondeu, não porque quisesse álcool, mas porque precisava de algo para fazer com as mãos, algo para ocupar a mente durante os minutos que antecediam o inevitável. Ainda vestia o vestido de noiva, que agora parecia pesado e desconfortável, como uma armadura que não a protegia de nada. Leonardo serviu 2 taças da melhor champanhe francesa que possuía, mas quando se aproximou para entregá-la,
Suas mãos se tocaram brevemente e ambos sentiram aquela corrente elétrica familiar. Helena tomou um gole maior do que pretendia, tentando acalmar os nervos que pareciam em chamas sob sua pele. Helena, Leonardo começou, mas as palavras pareceram morrer em sua garganta. Por 23 anos, havia planejado este momento, imaginado como seria finalmente possuir a filha do homem que destruiu sua família. Mas agora, com ela ali parada diante dele, beautiful e vulnerável naquele vestido de noiva que custara uma fortuna, a realidade era muito mais complexa do que sua sede de vingança havia antecipado. Podemos apenas falar primeiro? Helena perguntou, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Quero dizer, somos estranhos, não é? Talvez devêssemos nos conhecer um pouco antes. Antes do quê? Leonardo perguntou, mas havia uma gentileza em sua voz que ela não esperava. Helena, não precisa ter medo de mim. Sei que as circunstâncias do nosso casamento não foram as mais românticas, mas não sou um monstro. Helena o estudou por longos segundos, tentando enxergar além da máscara do empresário implacável. Quem é você realmente, Leonardo? Porque sei que não é apenas um homem de negócios que decidiu se casar comigo por conveniência. Há algo mais, não é? Algo pessoal. A pergunta atingiu Leonardo como um soco no estômago. Helena era mais perspicaz do que ele havia calculado, mais inteligente do que a educação superficial que recebera poderia sugerir. Por um momento, ele considerou mentir, manter a farsa, mas havia algo nos olhos dela que o impedia de continuar. Fingindo, sua família destruiu a minha. As palavras saíram mais cruas do que ele pretendia. Há muitos anos, e eu passei minha vida inteira planejando como me vingar. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Vingança? Eu sou sua vingança? Era para ser. Leonardo colocou a taça de champanhe sobre a mesa de centro com mais força do que necessário. Mas as coisas são mais complicadas do que eu imaginava. Complicadas como? Helena se afastou dele, o vestido de noiva farfalhando ao redor de seus pés. Está se arrependendo? Descobriu que não é tão fácil arruinar uma pessoa quando precisa olhar em seus olhos. Descobri que você não é quem eu pensava que fosse. Leonardo passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito que mantivera durante todo o dia. Pensei que encontraria uma princesa mimada, superficial, uma boneca de porcelana criada apenas para ser exibida. Mas você tem coragem, dignidade, inteligência. E isso muda alguma coisa? Helena perguntou, embora uma parte dela já soubesse a resposta. Ainda sou a filha do homem que você odeia. Ainda sou um troféu que você comprou para se vingar dele. Leonardo se aproximou dela novamente, devagar, como se ela fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Helena, o que seu pai fez foi terrível e imperdoável, mas você não tem culpa dos pecados dele, e eu não quero que você pague por crimes que não cometeu. Então me deixe ir. A voz dela saiu como um sussurro desesperado. Anule o casamento. Perdoe as dívidas mesmo assim e me deixe ir embora. Não posso. Leonardo respondeu com uma honestidade brutal. Não porque não queira, mas porque... Ele hesitou, lutando contra palavras que nunca havia dito a ninguém. Porque não quero que você vá embora. Helena o encarou com uma mistura de confusão e algo que poderia ser esperança. Não entendo. Nem eu. Leonardo riu, mas era um som sem humor. Por 23 anos planifiquei cada movimento para chegar até este momento. E agora que você está aqui, descobri que não quero destruí-la, quero protegê-la. A confissão pairou no ar entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo. Helena sentiu algo mudando dentro de seu peito. Uma rachadura na raiva e no medo que havia sentido desde o dia em que ele apareceu em sua casa com aquela proposta infame. Leonardo. Ela se aproximou dele e, quando ergueu a mão para tocar seu rosto, ele fechou os olhos como se o toque dela fosse tanto prazer quanto dor. O que aconteceu com sua família? O que meu pai fez? Minha mãe. Leonardo abriu os olhos e Helena viu uma dor tão profunda que seu coração se apertou. Ela se matou por causa dele. Por causa da humilhação, da forma como foi tratada,
Descartada. Eu a encontrei, Helena. Eu era apenas um menino e encontrei minha mãe morta por causa de um homem que brincou com ela como se fosse um brinquedo descartável. Helena sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Finalmente, compreendia a origem da fúria que via nos olhos cinzentos de Leonardo, a dor que ele carregava como uma armadura. Eu sinto muito. Sinto muito pelo que ela sofreu, pelo que você sofreu. Você não tem culpa. Leonardo tomou o rosto dela entre as mãos e o toque era infinitamente gentil. E eu não deveria ter colocado você no meio disso. Mas agora não sei como sair desta situação sem machucá-la ainda mais. Helena olhou profundamente nos olhos dele e viu algo que a assustou e, ao mesmo tempo, a tranquilizou. Não. Era apenas desejo que via ali. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era o início de algo que poderia se transformar em amor, se ambos permitissem. Então não saia. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Talvez possamos descobrir juntos como transformar esta situação em algo real. Leonardo a olhou como se ela fosse um milagre que ele não merecia. Helena, você não sabe o que está dizendo. Não sabe quem eu realmente sou, do que sou capaz. Então, me mostre. Ela se aproximou mais, até que seus corpos quase se tocavam. Me mostre quem você é quando não está escondido atrás de contratos e vingança. Quando Leonardo finalmente a beijou, não foi o beijo predatório que Helena esperava, mas algo infinitamente mais perigoso. Era um beijo cheio de promessas que ele nem sabia se poderia cumprir, cheio de uma ternura que o surpreendia tanto quanto a ela. O beijo se aprofundou lentamente, como se ambos estivessem descobrindo territórios inexplorados, não apenas no corpo do outro, mas em suas próprias almas. Leonardo deslizou as mãos pelos braços nus de Helena, sentindo a pele macia e quente sob seus dedos, e ela correspondeu, passando os braços ao redor do pescoço dele, permitindo-se pela primeira vez na vida experimentar o que significava desejar um homem de verdade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, e havia uma intensidade no ar que fazia os pelos dos braços de Helena se arrepiarem. Leonardo a olhava como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto, cada expressão que passava por seus olhos escuros. Helena. Sua voz estava rouca, carregada de um desejo que ele não tentava mais esconder. Tem certeza do que está fazendo? Porque se disser sim agora, não haverá mais volta. Este casamento deixará de ser apenas um contrato. Helena estudou o rosto dele, vendo a vulnerabilidade que Leonardo tentava esconder por trás da máscara de controle. Pela primeira vez em 27 anos de vida protegida, tomou uma decisão baseada puramente no que seu coração queria, não no que era esperado dela ou no que seria mais sensato. Sim. A palavra saiu como um sussurro, mas com uma convicção que surpreendeu ambos. Quero que seja real. Leonardo a tomou nos braços, como se ela fosse feita de cristal venetiano, carregando-a para o quarto principal da cobertura. O ambiente era tão luxuoso quanto o resto da casa, mas Helena mal notou a decoração. Estava concentrada demais na forma como seu corpo reagia à proximidade dele, nas sensações completamente novas que percorriam cada terminação nervosa. Quando Leonardo a colocou de pé ao lado da cama king size, suas mãos tremiam ligeiramente enquanto buscavam o zíper do vestido de noiva. Helena fechou os olhos, permitindo-se sentir cada toque, cada carícia delicada enquanto ele deslizava o vestido pelos seus ombros. A seda cara deslizou pelo corpo dela como água. Pulem aos seus pés, numa poça de tecido que custara mais que muitas pessoas ganhavam em um ano. Quando Leonardo viu Helena apenas com a lingerie francesa que havia escolhido especialmente para a noite de núpcias, algo mudou na expressão dele. Não era apenas desejo que via em seus olhos, era uma reverência quase religiosa, como se ela fosse uma obra de arte que ele não sabia se merecia tocar. Você é perfeita. As palavras saíram como uma oração sussurrada. Helena sentiu o rosto esquentar com o elogio e com a intensidade do olhar dele.
Jamais havia se sentido tão exposta, tão vulnerável, mas também tão poderosa. Via o efeito que causava nele, o desejo que não conseguia esconder, e pela primeira vez compreendia o poder que uma mulher podia ter sobre um homem. Leonardo começou a desabotoar a camisa do smoking, mas Helena o surpreendeu colocando as mãos sobre as dele. Deixe-me. Sua voz estava rouca, carregada de uma sensualidade que nem sabia que possuía. Com dedos que tremiam apenas ligeiramente, Helena desabotoou cada botão da camisa dele, revelando um torso esculpido que contava a história de um homem que havia lutado para chegar onde estava. Não era apenas um executivo que passava os dias sentado atrás de uma mesa. Havia músculos definidos, algumas cicatrizes que ela não ousou perguntar sobre a origem, uma virilidade que fez seu ventre se contrair de desejo. Quando finalmente estavam apenas com a roupa íntima, Leonardo a deitou na cama com uma gentileza que contrastava com a paixão que ardia em seus olhos. Começou a beijar seu pescoço, seus ombros, cada centímetro de pele exposta, e Helena se perdeu nas sensações que jamais havia experimentado. Foi quando Leonardo deslizou a mão pela coxa dela, procurando a intimidade de seu corpo, que descobriu algo que o fez parar imediatamente. Helena era virgem, completamente intocada. A realização o atingiu como um raio, e ele se afastou ligeiramente, olhando para ela com uma expressão de choque total. Helena. Sua voz estava carregada de espanto e algo que parecia culpa. Você nunca... Helena sentiu o rosto queimar de vergonha, interpretando a reação dele como decepção. Não. Nunca me entreguei a ninguém. Desculpe se isso é um problema para você. Um problema? Leonardo riu, mas era um som carregado de admiração e algo que poderia ser reverência. Helena, você não compreende. Você estava guardando algo tão precioso, tão puro, e eu estava tomando de você por vingança. Não está tomando. Helena ergueu a mão para tocar o rosto dele, vendo a luta interna que se desenrolava em seus olhos cinzentos. Estou dando, por minha escolha. Leonardo fechou os olhos, pressionando o rosto contra a mão dela. Não mereço isso, não mereço você. Talvez não. Helena surpreendeu ambos com a honestidade brutal da resposta. Mas a vida raramente nos dá o que merecemos, não é? Às vezes, apenas nos dá o que precisamos. Naquele momento, Leonardo compreendeu que seu plano cuidadosamente elaborado havia desmoronado completamente. Não podia mais fingir que aquilo era apenas vingança, apenas uma transação comercial. Helena havia se tornado real para ele, uma mulher de carne e osso que o tocava de formas que ele não sabia ser possível. Se fizermos isso, ele sussurrou contra os lábios dela, não haverá mais mentiras entre nós, apenas a verdade, por mais dolorosa que seja. Apenas a verdade. Helena concordou, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de recomeço. O que aconteceu a seguir foi uma descoberta mútua que durou horas. Leonardo, que sempre havia encarado o sexo como conquista ou necessidade física, descobriu o que significava fazer amor com alguém que tocava sua alma. Helena, que havia guardado sua virgindade por 27 anos, esperando por algo que valia a pena, finalmente compreendeu por que havia esperado tanto. Quando finalmente adormeceram, exaustos e entrelaçados, ambos sabiam que algo irreversível havia acontecido. O contrato frio que haviam assinado se transformara em algo real, perigoso, belo. Mas Helena carregava um segredo que ainda não havia dividido com Leonardo. Escondida entre seus pertences pessoais, que haviam sido trazidos da mansão de Petrópolis, estava uma carta amarelada pelo tempo, uma correspondência que sua mãe lhe entregara antes de morrer, pedindo que só fosse aberta quando Helena se casasse. A carta continha uma revelação que poderia destruir tudo o que estavam construindo, uma suspeita antiga, um segredo de família que sua mãe levara quase para o túmulo, mas que deixara registrado numa letra trêmula a possibilidade de que Leonardo e Helena fossem meio-irmãos, filhos do mesmo pai. Henrique Antunes havia sido um homem de muitos segredos e muitas mulheres, e uma delas havia sido Carmen, a mãe de Leonardo.
Enquanto Leonardo dormia ao seu lado, respiração profunda e regular, Helena olhava para o teto da cobertura luxuosa e se perguntava se o amor que começara a sentir por ele seria forte o suficiente para sobreviver à verdade, ou se aquele seria apenas o primeiro de muitos obstáculos que o destino colocaria em seu caminho. Do lado de fora, o amanhecer começava a colorir o céu do Rio de Janeiro com tons de rosa e dourado. Um novo dia, uma nova vida, novos desafios. E Helena, pela primeira vez, se sentia pronta para enfrentá-los, mesmo que isso significasse lutar contra o próprio destino. 3 meses se passaram desde a noite de núpcias que transformou um casamento por conveniência em algo perigosamente real. Helena havia se mudado completamente para a cobertura em Ipanema, e aos poucos estava descobrindo facetas de Leonardo que jamais imaginou existir. Pela manhã, ele a acordava com cafés da manhã que preparava pessoalmente, uma habilidade adquirida durante a juventude difícil em Cidade de Deus. À noite, conversavam por horas sobre tudo e nada, ele contando histórias de sua luta para sair da pobreza, ela dividindo sonhos que nunca havia compartilhado com ninguém. Mas o segredo da carta pesava sobre Helena como uma espada de Damocles. Cada momento de felicidade era contaminado pela possibilidade de que aquele amor fosse proibido pela natureza, não apenas pelas circunstâncias. Por 3 vezes, ela havia tentado contar a Leonardo sobre a suspeita de sua mãe, mas as palavras morriam em sua garganta toda vez que via a paz nos olhos dele, a primeira paz genuína que ele parecia ter conhecido em décadas. Foi numa tarde de quinta-feira que o mundo deles começou a desmoronar. Helena estava na varanda da cobertura, lendo um livro e aproveitando a brisa marinha, quando o interfone tocou anunciando uma visita inesperada. Álvaro Ferraz, um empresário que ela vagamente conhecia dos círculos sociais cariocas, subia para encontrá-la. Álvaro era um homem na casa dos 50 anos, com uma aparência que tentava disfarçar a crueldade com charme superficial. Havia sido rival de Leonardo em alguns negócios ao longo dos anos, sempre perdendo para o homem mais jovem e mais esperto. Agora trazia um sorriso que não chegava aos olhos e uma pasta de couro que Helena imediatamente soube que continha problemas. Helena, que prazer vê-la novamente. Álvaro beijou sua mão com uma galanteria exagerada. Espero que esteja feliz com seu novo casamento. Muito feliz, obrigada. Helena manteve a cortesia, mas havia algo na presença dele que a fazia sentir-se desconfortável. Leonardo não está em casa no momento. Posso anotar um recado? Na verdade, vim falar com você. Álvaro abriu a pasta e retirou algumas fotografias e documentos. Sobre alguns segredos interessantes que descobri sobre sua família e sobre a família de seu marido. Helena sentiu o sangue gelar nas veias quando viu as fotos. Eram imagens antigas, amareladas pelo tempo, de uma mulher jovem e bonita que reconheceu imediatamente sua mãe, aos 20 anos, em situações íntimas, com um homem que ela demorou alguns segundos para reconhecer, Henrique Antunes, seu pai. Mas a data das fotos era de mais de 40 anos atrás, antes mesmo dela nascer. Sua mãe teve um caso prolongado com seu pai antes de se casar oficialmente com ele. Álvaro falava com a satisfação de quem sabia estar destruindo vidas. E durante esse período, ela também se envolveu com outros homens. Um deles foi uma faxineira chamada Carmen, que engravidou e alegou que a criança era de Henrique. As mãos de Helena tremiam enquanto segurava as fotografias. A suspeita da carta de sua mãe ganhava uma dimensão ainda mais terrível. Você quer dinheiro? Não era uma pergunta. Eu quero ver Leonardo Vilar destruído. Álvaro sorriu. E agora a maldade era visível. Ele me humilhou em negócios uma vez demais, e descobrir que casou com a própria irmã seria um escândalo delicioso para a imprensa, não acha? Helena sentiu náusea subindo pela garganta. Você não tem provas de nada. São apenas suposições baseadas em fotos antigas. Tenho mais que isso. Álvaro colocou um envelope lacrado sobre a mesa. Um exame de DNA feito com amostras de cabelo que consegui durante a festa de casamento de vocês. Os resultados chegaram ontem. Helena olhou para o envelope como se ele
contivesse uma cobra venenosa. Não ousava abrir, mas também não conseguia ignorar. O destino de seu casamento, de seu amor, de sua vida inteira, estava naquele pedaço de papel. O que você quer? Sua voz saiu fraca, derrotada. 10 milhões de reais para manter silêncio. E quero que você deixe Leonardo publicamente de forma humilhante. Quero que o mundo veja que nem mesmo comprando uma esposa, ele consegue ser feliz. Foi nesse momento que Leonardo chegou em casa, voltando mais cedo de uma reunião porque queria surpreender Helena com uma viagem romântica que havia planejado para Trancoso. O que encontrou foi sua esposa pálida como uma folha de papel, um homem que odiava, sentado em sua sala, e fotografias espalhadas sobre a mesa que contavam uma história que ele jamais havia imaginado. Álvaro. A voz de Leonardo era gelo puro. Que honra inesperada. Leonardo, justamente a pessoa que eu queria ver. Álvaro se levantou com uma satisfação evidente. Estava justamente contando para sua adorável esposa sobre algumas descobertas interessantes sobre suas respectivas famílias. Leonardo olhou para as fotografias e imediatamente compreendeu a gravidade da situação. Sua mãe, Carmen, nas fotos que Álvaro exibia, junto com Henrique Antunes. A possibilidade que jamais havia considerado de repente se tornava real e aterrorizante. Saia da minha casa. Leonardo se aproximou de Álvaro com uma calma perigosa. Agora. Claro, claro. Deixo vocês conversarem sobre assuntos de família. Álvaro guardou os papéis, mas deixou o envelope do DNA sobre a mesa. Helena tem meu número. Espero uma resposta em 48 horas. Quando Álvaro saiu, um silêncio sepulcral tomou conta da cobertura. Helena e Leonardo se olhavam como se fossem estranhos, o peso da possibilidade pairando entre eles como um abismo intransponível. É verdade? Leonardo perguntou, sua voz mal audível. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas e o abriu. Leu o resultado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, antes de conseguir processar o que estava escrito ali. Não. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Não, Leonardo. Não somos irmãos. O DNA prova que não temos parentesco. Leonardo tomou o papel das mãos dela e confirmou o resultado. Não havia relação sanguínea entre eles. A suspeita era falsa, baseada em coincidências e nas manipulações de pessoas que queriam usar suas dores contra eles. Mas minha mãe... Helena ainda soluçava. Ela acreditava que... Ela escreveu numa carta. Sua mãe estava tentando protegê-la. Leonardo a tomou nos braços, apertando-a contra o peito. Provavelmente descobriu sobre meu nascimento e ficou com medo, mas nunca teve certeza. E Álvaro? Álvaro manipulou a situação, forjou evidências, criou dúvidas onde não deveriam existir. Naquela noite eles queimaram as fotografias antigas, a carta da mãe de Helena e todos os vestígios dos segredos que quase destruíram sua felicidade. Leonardo contatou seus advogados e investigadores particulares, e em questão de semanas, Álvaro estava enfrentando acusações criminais por chantagem, falsificação de documentos e extorsão. 6 meses depois, Leonardo e Helena estavam numa praia deserta em Trancoso, renovando os votos que haviam feito por obrigação e transformando-os em promessas verdadeiras de amor. Desta vez, não havia convidados, não havia imprensa, não havia contratos. Apenas eles dois, um pastor local, e o oceano como testemunha. Prometo amar você não por vingança, não por dever, mas porque você é a metade da minha alma que eu não sabia que estava procurando. Leonardo falou segurando as mãos de Helena enquanto as ondas banhavam seus pés descalços. Prometo que nosso amor será a redenção de todas as dores que nossas famílias carregaram por gerações. Helena respondeu, e quando se beijaram, havia sal marinho nos lábios e lágrimas, de felicidade nos olhos. 1 ano depois, Helena deu à luz uma menina que chamaram de Esperança. A criança nasceu livre dos fantasmas do passado, filha de um amor que triunfou sobre vingança, ódio, chantagem e segredos familiares. Leonardo nunca voltou a ser o homem frio e calculista que havia sido.
Helena nunca mais foi a boneca de porcelana, criada para ser exibida. Juntos, construíram não apenas um casamento, mas uma nova linhagem baseada em amor verdadeiro, onde as feridas do passado cicatrizaram definitivamente. E quando contavam a história de como se conheceram para a filha, sempre